Olá, você quer arrebentar nas provas de português da Fundação Getúlio Vargas? Então, se liga nas dicas de uma das melhores professoras de língua portuguesa desse país, professora Júnia Andrade. Fica aí que a fera já está chegando. Olá, pessoal. Então vamos agora para a revisão de gramática, daquilo que mais cai na nossa banca. Aqui eu trouxe questões que se repetiram muito nas últimas provas e vai ser legal que eu vou passar aqui a gramática com vocês, enfatizando essas repetições e aprofundando um pouquinho mais, tá? Para questões que de repente não estejam aqui, mas que pertencem à mesma linha de estudo. Por exemplo, a questão número 1 fala sobre adjetivo. Então nós vamos falar sobre mais itens ligados a adjetivo do que tem na questão 1, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai entender. Aqui ele está mexendo com as, vamos dizer assim, com a indicação que o adjetivo traz. Primeira questão. Característica não é indicação de adjetivo. O que característica é? É a definição de adjetivo. Porque quando você vai à gramática, você vai entender o seguinte: a gramática diz que o adjetivo é um modificador de substantivo. Certo? É um modificador de substantivo. Aí, ao trabalhar com a ideia de um modificador de substantivo, o gramático separa vamos dizer assim, dois serviços feitos pelo adjetivo, né? Ele diz que o adjetivo, atenção, o adjetivo serve para caracterizar, certo? E serve para relacionar-se com o substantivo, né? Indicando aí determinados significados. Então, ele serve para relacionar. No âmbito, dentro da ideia de caracterização, aí sim ele vai mexer com os valores de cada adjetivo, tá certo? Por exemplo, o adjetivo pode indicar qualidade ou defeito. O adjetivo pode indicar aspecto ou aparência, não é? O adjetivo pode indicar estado ou modo de ser. Certo? E relacionar para aqui, ok? Por exemplo, vou pegar aqui embaixo primeiro. O adjetivo ligado à ideia de relacionar, ou seja, chamado adjetivo de relação. Cai muito na nossa banca. Tá? É só ela praticamente que pede isso, adjetivo de relação. Aqui ele está relacionado a substantivo mesmo no seu significado. Se você fala assim, por exemplo, pagamento semanal, está relacionado à ideia de semana, tá bom? Se você fala, por exemplo, uniforme estudantil, está relacionado à ideia de estudante. Tá vendo? Ele se relaciona com o substantivo. Tanto que o adjetivo de relação você não tem como antecipá-lo. Ele não dá para você mudar de lugar, entendeu? Ele não permite que você mude, que você o transfira de lugar, porque ele vai estabelecer uma relação com o significado substantivo. Tá claro? Ele chama de adjetivo de relação. Por isso que demonstrações científicas são demonstrações da ciência, isso aqui indica relação. Ok? Bom, vamos mexer então aqui nos valores que o adjetivo de caracterização tem quando ele não vai se relacionar com a ideia substantiva, mas quando ele vai caracterizar o substantivo. Então, quais são os valores que temos aqui? Vamos lá apagar aqui para a gente poder ver. Por exemplo, vamos pensar na ideia de qualidade. Como uma ideia diferente de modo de ser. Nossa, ficou bem grosso aqui, né? Vamos só afinar um pouquinho. E ligado também à ideia de aspecto e a ideia de estado. Então, eu vou pegar o substantivo pessoa, tá? Eu vou colocar aqui uma qualidade, um modo de ser, um aspecto e um estado para você entender de uma vez por todas. Por exemplo, uma pessoa ruim, ela é ruim, nasceu com ela, tá bom? Júlio, mas não é qualidade? Qualidade também pode ser defeito, tá, gente? Qualidade ou defeito. Uma pessoa ruim ou boa. É a natureza dela. Quem é bom, gente. A gente sabe que a pessoa é boa.
Ela não tem como mudar isso nela. É inato, tá bom? É inato. Mas essa pessoa pode ser sofisticada ou pode ser uma pessoa simples, certo? Pode ser uma pessoa magra ou uma pessoa gorda. Uma pessoa branca, uma pessoa preta. E pode ser uma pessoa depressiva. Vamos entender isso aqui. Uma pessoa ruim é ruim, não tem jeito. Ah, mas ela pode ser uma pessoa boa, difícil, tá? A qualidade dela. Tem gente que é muito transparente. Você fala assim, fulano é uma pessoa franca, qualidade dela. Tem gente que é sonso. Não muda, gente. Pode ver que nasce sonso, vive sonso e morre sonso. Quem é muito franco não consegue também ser diferente. A pessoa é daquele jeito, né? Você sabe, nossa, o fulano vai falar umas verdades para outro. Ela não muda. Você pode, a pessoa franca, ela pode perder tudo, ela continua franca, né? Ela pode falar uma coisa apanhada, ela continua franca, ela não consegue, entendeu? Ela não consegue fechar a boca, entendeu? Ok? Agora, a sofisticação ou a simplicidade são hábitos que você adquire. Isso aqui é inato. Você nasce assim, morre assim. Isso aqui é adquirido. Você pode se tornar uma pessoa sofisticada, sim. Você pode se tornar uma pessoa simples também. Tá bom? Veja que é modo de ser. E o aspecto é aquilo que a gente vê, é aquilo que é objetivo. Certo? Uma qualidade objetiva, uma característica objetiva, não tem como. A pessoa gorda você vê que é gorda, a pessoa magra você vê que é magra. A pessoa branca é branca, a pessoa preta é preta. Entendeu? O chinês é chinês, você olha pra ele, não tem como. Aí você tem sinais diacríticos na pessoa, ou seja, tem marcas corporais que indicam o seu aspecto, sua aparência. Tá bom? Agora o estado depressivo é algo temporário, tá ligado? A uma aquisição. Que pode ser, atenção, pode ser temporária, pode ser. Por que eu não falei doente? Porque doente, a pessoa pode ter nascido com essa qualidade ou esse defeito, nasceu doente, certo? A pessoa pode ter um aspecto doente, você olhar para ela e notar que ela tem alguma doença. Mas o estado nem sempre você vai notar que ela tem a doença. Depressão, por exemplo, muitas vezes não aparenta. Tem gente que a gente descobre que é depressiva depois a pessoa suicidou. Que você fala, nossa, eu não sabia. Não parecia isso. Entendeu? Então a pessoa tem esse estado. A pessoa hipertensa. É um estado. Você não vê hipertensão na pessoa, não é? Ela é hipertensa, é o estado dela. Entenderam essa questão do adjetivo? Então, gente, não adianta marcar característica. Que característica é exatamente, vamos dizer assim, a essência do adjetivo, tá certo? A sua categorização. Ou ele caracteriza ou ele relaciona, tá? A relação sim, porque relação você pode marcar, porque ela não tem divisões entre, vamos dizer assim, ela não tem valores dentro dela, tá bom? Então isso é uma questão do adjetivo que a gente tem que saber. Então, por exemplo, povo ingênuo, né? Povo ingênuo, por exemplo, brasileiro é um povo ingênuo, um povo bobo. Então, a qualidade que a gente tem. A gente não é um povo assim, vamos supor, frio, né? Então, você fala assim, fulano, aquele povo lá é meio frio. Então, é como a gente é percebido, é a nossa qualidade, certo? Agora, a relação, né? A relação aí científica, certo? Uma pessoa caseira, uma pessoa de casa, adjetivo de relação. Tá? Ok? Então, guardou isso bonitinho? Faça aquela tabela, leve para a prova que vai te ajudar. Só mais uma questão envolvendo adjetivos. Vamos pensar a flexão dos adjetivos que costuma aparecer em prova. Flexão. Por exemplo, se você tem adjetivos ligados à ideia de cores, e essas cores estão relacionadas a substantivos, cores ligadas a substantivos, lembre-se de deixar a cor no singular. Como assim? Ela adora maquiagens de tons pastéis? Não, tons pastel.
Porque isso aqui não é bem uma cor, isso é um substantivo, então a gente deixa no singular. Ele adora camisas salmões? De jeito nenhum, camisas salmão. Quando o adjetivo lembrar um substantivo, você deixa no singular, tá bom? Isso vai ter uma implicação, pessoal, com os adjetivos compostos, que a banca também gosta de levar para a prova, os adjetivos compostos, tá bom? Aquilo que eu não falo, vocês vão ver que não vou falar substantivo composto, porque quase não cai, mas adjetivo composto cai bastante. Então, adjetivos compostos. Qual é a regra? Regra geral. Ó, flexionar o último. Então, gente, a gente não vai para o concurso com tudo que tem em português, não. A gente vai com aquilo que a gente precisa. Senão a gente fica bom em português e ruim de prova. Flexionar o último. Lembre-se que isso aqui é regra geral. Vão ter 2 exceções. Tá bom? Flexionar o último. Por exemplo, mulheres. Ângulo. Germânico. Ó. Saxãs. Tá vendo? Flexiona só o último. Coloquei 3 adjetivos para elas. Os 2 primeiros sem flexionar. Flexionei o último. Olhos. Verde. Claros. Tá vendo? Flexiona só o último. Essa é a regra. Exceção. Surdo-mudo. Faz plural com os 2. Surdos, mudos. Faz plural com os 2, tá bom? Surdo-mudo faz plural com os 2. Além de surdo-mudo, né, vamos ver aqui. Quando a gente tem cores, ó, cores que lembram substantivos, você já sabe, fica no singular, não é isso? Nos compostos também, gente. Só que aí, o que vai acontecer? Olha o que eles vão fazer, ó. Camisas, vermelho, sangue. O vermelho já não iria flexionar, porque tem que flexionar o último. Como o último lembra substantivo, tem aquela regrinha de não flexionar a cor quando lembra substantivo, tá bom? Camisa vermelho, sangue, verde, musgo, certo? Branco, gelo. Veja que o substantivo está no plural, mas aqui permanece tudo no singular. Se eu tivesse colocado, por exemplo, verde escuro, seria camisas verde escuros. Tá vendo? Flexionaria o último, mas como é musgo, o substantivo eu deixo no singular. Tá claro? Então, bacana. Isso que eu queria que vocês aprenderem sobre os adjetivos. Vamos mais. Aqui nós temos, ó, a banca diz assim: nessa frase de Machado de Assis, se desejássemos dar paralelismo ao segmento ingênuo e sem fé nas verdades, a forma adequada seria. Bom, vamos primeiro entender o que é esse paralelismo, né? Vamos voltar aqui, tem caído bastante em concurso. A gente tem um paralelismo, ó, de 2 formas. O paralelismo gramatical, conhecido como sintático ou estrutural, bom? E temos o paralelismo semântico, que tem a ver com campo semântico. Ok? O que é um paralelismo gramatical ou estrutural? Primeiro, eles vão fazer primeiro do campo semântico, tá? Vou pegar esse aqui primeiro. Quando você diz assim, ó, comprei, vírgula, para estudar um curso, um caderno, 2 livros e uma garrafa de café. Olha o que é o paralelismo semântico.
ele está envolvido com a falta de relação de algum elemento que não faça parte de determinado campo de significado, campo semântico, campo de significado. Quando você fala em estudar, caderno, curso, livro, tudo tem a ver com estudo, ó, chamado campo semântico de estudar. Mas a garrafa de café não. Não necessariamente. Ela destoa um pouquinho. Eu sei que é muito bom estudar tomando café para quem gosta, mas não pertence ao campo semântico de estudar, pertence ao campo semântico da alimentação, das bebidas. Entenderam? Então é um elemento que destoa. Tanto que vai causar estranheza para quem é estrangeiro, por exemplo, ao perceber isso num texto em língua portuguesa. Tá bom? Também a falta de paralelismo semântico nas comparações. Ó, endossemântico, ó. Quando você está diante de comparações. Como assim? Quando você diz assim, por exemplo, o povo americano exige mais direitos que o Brasil. Gente, nos elementos de comparação, tá vendo? Mais que, menos que, como. Esse elemento de comparação, a gente só pode comparar um elemento X com outro elemento X'. Nós nunca comparamos um elemento X com um elemento Y. Por quê? Eu não posso comparar o povo com o país, tá? Não posso comparar o povo com o país. Não posso comparar um cômodo da minha casa com uma casa inteira. Cômodo com cômodo, casa com casa. A comparação dentro de um paralelismo é feita dessa forma. Tá claro? Então isso aqui é um erro de paralelismo semântico. Agora vamos falar sobre o paralelismo estrutural, conhecido também como gramatical, tá? Ou sintático. Para vocês entenderem, vamos usar matemática que fica mais fácil. Duas retas paralelas são aquelas que nunca se cruzam no espaço. Essa é a definição de paralelismo lá na matemática. Falei porque eu estudei matemática também, tá? Então vamos lá. Então atenção. Vejamos. Para você entender o que são dois retas paralelas, para se comprovar que elas nunca vão se cruzar no espaço, fazer a comprovação do paralelismo, então são retas com propriedades iguais, o que você faz? Você pode traçar perpendiculares. Você vai ver que os ângulos que são formados nessas os chamados ângulos congruentes, né? Eles têm o mesmo valor, o mesmo tamanho, tá vendo? São correspondentes. Perceberam? Então, o que nós chamamos aqui são chamadas retas em paralelo, são chamadas retas que vão ter o mesmo valor. Na linguagem, quando você diz isso aqui, ó exemplo. Pedi minha mãe, você pediu duas coisas, dinheiro e que me emprestasse o carro, né? Até brinco que essa obscenidade a gente só pede para a mãe da gente, né? Ninguém faz. Olha a mãe, olhe lá. Então vamos lá. Você pediu sua mãe dinheiro, né? E te emprestasse o carro. Ora, se você observar bem, o que há aqui? Você fez um pedido concentrado numa só expressão, um substantivo. O outro pedido teve um ângulo de inclinação maior do que o esperado, que deveria estar em paralelo. Isso aqui seria uma reta, isso aqui seria outra. Deveriam ter mais ou menos a mesma estrutura? Não tem. Isso aqui é um ângulo de inclinação muito maior. Então, o que nós temos? Aqui você fez em forma de oração. Foi justo com a linguagem, né? Você trabalhar com esses dois pedidos? Não. Um lado pesou mais, a balança pesou mais para um lado. Perdeu-se paralelismo. Então, o correto é ou são dois substantivos ou duas orações. Entendeu? Ou são dois substantivos ou duas orações. Então, o paralelismo também está nessas questões. Então, vejamos, aqui ele fala, veja só, ingênuo e sem fé. Isso aqui é uma locução, sem fé. Uma pessoa sem fé é uma pessoa descrente. Então, veja que aqui você tem um adjetivo e aqui você tem outro. Aí sim, perfeito. A complementação não interessa. Interessa o início. Tá vendo? O início é que interessa.
Porque uma reta, gente, paralela pode ser maior do que a outra. Pode sim. Mas em algum momento elas são paralelas, entendeu? O início delas é sempre paralelo. Então, veja só, ingênuo e descrente, 2 adjetivos, tá? Agora, eu não posso... Júnior não pode ser sem ingenuidade, sem fé? Não, porque ele falou ingênuo. Sem ingenuidade é contrário de ingênuo, tá? Sem conhecimento é ignorante, não é ingênuo. Ele quer que mantenha o sentido e mantenha a forma adequada, tá bom? Ingênuo e ignorante? Não, ignorante é o sem conhecimento, não é o sem fé. Então, ingênuo e descrente, letra B, entendeu? Ok? Vamos mais. 3. 3 é uma questão importantíssima, cai direto, e eu não quero que você erre, porque a galera será convidada a errar, mas você não pode, ok? Você não pode errar isso aqui. É o seguinte, eles adoram oração final, tá? Nas sentenças, ó. A educação é um caminho para proteger a vida, isso que é uma oração final. E a banca vai te pedir para trocar esta oração final por pelo menos 3 tipos de oração. Tem que prestar atenção, hein, gente, ó. Presta atenção. Então, terá lá a oração final. Por que eu sei que é a oração final? Por conta da conjunção para, ou da conjunção a fim de, ou a fim de que. São conjunções finais. Então, ela pede para você substituir essa oração aqui. De que modo? Ela pode pedir uma forma nominal, ela pode pedir uma forma desenvolvida de oração e ela pode pedir uma forma reduzida, hein? Se errar, eu vou brigar pra caramba, porque isso aqui, vai colocar o pescoço na forca, não serão vocês meus alunos. Forma nominal. Como é que eu sei que eu vou optar por uma forma nominal? É aquela que vem sem verbo. Forma desenvolvida. É com verbo flexionado. Forma reduzida. Vem com verbo em forma nominal. Né? Verbo, ó, tem verbo, não é sem verbo não. Tem verbo, mas verbo, ó, verbo no infinitivo, verbo no gerúndio ou verbo no particípio. Chamada oração reduzida, tá bom? Então, cuidado, ou eles vão pedir uma coisa ou outra. São 3 formas de pedir. Tem que ler com atenção, hein? Tem que ler com atenção. A forma de oração reduzida para proteger a vida já está reduzida de infinitivo, ó. Pode ser nominalizada, ou seja, vai ficar sem verbo. Em que situação? Veja que aqui tem verbo, veja que aqui tem verbo, veja que aqui tem verbo, veja que aqui tem verbo. A única que não tem verbo, letra D, para a proteção da vida. Entendeu? Para proteger a vida, para a proteção da vida. Essa é a forma nominalizada. Não é a oração reduzida, tá bom? A oração reduzida passou para a sua forma nominalizada, ok? Se eles pedissem, Júnior, para eu passar para a forma desenvolvida, como é que seria? Porque aqui já está na forma de oração reduzida. A banca queira a forma desenvolvida. Se ela pedir oração desenvolvida, você vai olhar este verbo aqui, porque aí você vai ter que fazer a correspondência verbal, tá? A correlação verbal. Então, ó, a educação é um caminho para que se proteja. Por que é proteja? Porque é presente com presente. Aqui presente do indicativo, aqui é presente subjuntivo. Mas você tem que ver que é presente com presente, tá bom? E não é um caminho para que se protegesse, que protegesse é passado. Então, se pedir a forma desenvolvida, olhe um verbo e combine com o outro. Se pedir a forma nominal, tire o verbo. Se pedir a forma reduzida, ó, infinitivo, particípio, gerúndio, tá bom? Vai depender de cada caso. A gente vai encontrar mais desse aqui, tá? Daqui a pouco eu volto a ele. Vamos então à questão 4. Questão 4 que sempre aparece em prova. Antigamente a banca perguntava muito complemento nominal. Agora tem que perguntar de outra forma essa questão 4. Então vamos lá, mas a gente chega até o complemento. Na questão 4 nós temos o seguinte, ó. Ele diz assim:
As preposições podem ser de dois tipos, gramaticais, que são exigidos pela regência, ou nocionais, que não são exigidas, tá bom? A gramatical é a exigida, a nocional não exigida. Veja que eu trouxe a questão também de que a banca explica para você primeiro. Tem vezes que ela não explica. Assinale a opção em que o termo sublinhado indica uma preposição gramatical, ou seja, exigida pelo elemento anterior. Gente, para ser exigida, o elemento anterior precisa ser um substantivo de verbal, tá? Ó, o elemento anterior precisa ser substantivo de verbal. O que é substantivo de verbal? É um tipo de substantivo abstrato que lembra um verbo. Lembra, não é verbo, lembra. Um verbo. E verbo lembra o que para nós? Ação. Em geral, o verbo lembra ação. Então, construção de moradias vem da ideia de construir. Tá vendo? Construção de quê? De moradias. Tá vendo? Então, aqui nós temos o caso de preposição gramatical. Tá? Ah, mas inclinação do terreno lembra o verbo inclinar? Cuidado! Porque construção, alguém age. O de verbal, a gente lembra uma ação. Ó, alguém, né, vai agir, tá? Alguém age. Ok? Agora, atenção, né? Existe alguém ativo aqui, ó. Na inclinação do terreno, o terreno é inclinado. Aqui não existe, ó. Não há ação. Não há ação. Há aspecto. Ó, há aspecto. Inclinação do terreno, você vê que ele é inclinado. Ninguém inclinou o terreno, não. Mas construção de moradias, alguém construiu. Entendeu? Para você não cair nessa pegadinha, veja que a banca coloca um junto com o outro. Agora, se você fala assim, vida dos moradores, né? Isso aqui não existe uma ação. Áreas de risco, áreas, período curto, período. Vocês vão ver que essas situações aqui trazem adjunto adnominal, porque vão indicar tipo ou posse de alguma coisa. Vida dos moradores, quer dizer, a vida pertence aos moradores. Áreas de risco, tipos de área. Período de tempo, é um período que pertence ao tempo. Aqui também teremos adjunto adnominal, porque inclinação do terreno é substantivo abstrato? É, porém não forma complemento nominal porque não existiu alguém ativo por trás. Agora, a construção de moradias forma complemento nominal. Entendeu? Aqui forma um complemento nominal, tá? Tranquilo? Certinho? Mas o de baixo não, tá, gente? O de baixo é adjunto adnominal. Veja se vocês aprenderam agora de uma vez por todas. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Se eu tenho essa situação aqui, atenção. Se eu digo assim, ó, limpeza, né? Da face. Limpeza da face, certo? Se eu falar, por exemplo, o desenho da face, tá? Dependendo do contexto, limpeza da face, alguém limpa. Existe uma ação aqui muito clara, de modo que isso aqui é uma preposição gramatical, ela é de exigência, e aqui vai se formar um complemento nominal. Alguém limpa a face. Agora, desenho da face, gente, se eu não estiver pensando no desenho, assim, né, no achurado, no desenho, no rabisco, estiver pensando no rosto da pessoa, tão somente no rosto. Então, eu estou vendo a aparência da pessoa. Se houver essa ideia da aparência, eu posso ter aqui adjunto adnominal, sim, tá? Ó. Mas é claro que eu posso ter também complemento nominal, vai depender do contexto, se alguém desenhou. Se alguém desenhou, ó, se é um sujeito ativo, não é nem um sujeito, mas a gente fala sujeito no sentido de um agente, tá bom? Isso aqui, se há uma ideia passiva, é uma passividade, é adjunto adnominal. Cuidado que isso aqui é perigoso em concurso, tá bom? Isso aqui, ó, desenho da face, uma ideia de posse. Vou tirar a ideia de passividade daqui, isso aqui é perigoso. Uma ideia de posse. E aqui, uma ideia de alvo, porque você tem um sujeito ativo, tá? Por trás é um alvo, né?
porque você teria um sujeito ativo, ok? Se você fala, por exemplo, plano de estruturação, e você fala, por exemplo, deixa eu pegar uma outra situação aqui. Vou colocar aqui estruturação da equipe, para confundir mesmo, tá? Um plano de estruturação da equipe. Aqui é um plano, estruturação da equipe. Veja que aqui essa própria finalização, ação, tá vendo? Ó? Ação. Ela vai te lembrar algo que pode ser ativo. Estruturação da equipe, ou seja, alguém estruturou. Então existe aqui alguém ativo. A equipe é estruturada, a equipe se torna passiva. Então aqui forma-se um complemento nominal. Tá bom? Agora, o plano de ação não é... Veja que não tem uma ideia de... Tá vendo? Ó, de estruturação, construção, nada disso. Apenas um plano de estruturação, um tipo de plano. Isso aqui é passivo, adjunto adnominal. Tá? Então, nós temos aqui um adjunto adnominal. Ok? Então, a questão é essa. Vão aparecer outros exercícios aqui, a gente vai falar mais. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. Muito importante isso aqui. Vou explicar para vocês por quê. Acabou que eu não coloquei nem o gabarito aqui, né? Mas tudo bem. É o seguinte, funciona como sujeito. Gente, quando a gente está procurando sujeito, a gente não pode procurar o objeto direto, nem predicativo do sujeito. Primeiro elemento que a gente testa é o sujeito. De que modo? Sempre pegando este elemento e colocando antes do verbo, tá? Se este elemento vier para antes do verbo e fizer sentido, houver concordância com o verbo, perfeito, tá bom? Cuidados que eu preciso ter. Então, sujeito, tentar colocar antes do verbo. Antes do verbo, tá bom? Se fizer sentido, temos sujeito. Cuidados, além disso aqui, né? Segundo cuidado, verbos impessoais não têm sujeito. Não tem sujeito. Que verbos impessoais? Cuidado com o verbo haver, principalmente. Haver indicando existir não aceita sujeito, tá? É o principal deles. E cuidado com o verbo ser. O verbo ser, né, faz confusão entre sujeito e predicativo. Está muito ligado ao predicativo. De modo que se você conseguir eliminar nas opções, esses verbos aí tá de bom tamanho. Por exemplo, isso aqui é verbo haver indicando existir. Então isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto direto. O que? O oportunismo. Então isso aqui é objeto direto. Vou pular esse aqui, tá? Vou pegar aqui, último. Verbo ser, não é? É livre expressão. Então, isso aqui pode ser predicativo. Você nunca vai saber se livre é a expressão, se a expressão é livre, quem é o sujeito. Então, fuja do verbo ser, porque a banca vai colocar apenas para confundir. Então, o que sobrou para nós? A letra C e a letra D. Mas aqui na letra D, você tem o quê? A greve, sujeito atravessou. Atravessou vários sinais ao estrangular, ou seja, a própria greve estrangulou. As vias de suprimento, as vias mantém. As vias mantém. Mantém o quê? O sistema produtivo. Então, o sujeito seria as vias, sistema produtivo, objeto direto. Tá bom? Agora, não faltam, antes de você perguntar pelo objeto direto, veja se pode ser sujeito. Traga isso para antes do verbo. Arautos não faltam. Arautos não faltam. Então, a resposta é a letra C. Tá bom? Então, quando a gente tem situações como essa aqui, por exemplo, se a banca falasse assim, a vida é curta. A vida é curta. Letra A. Se falasse para você assim, nasceu mais um bebê.
Você está com dúvida nessas duas, não está? Aí ela grifou isso aqui e grifou isso aqui. E está te perguntando qual é o sujeito. Muita gente vai marcar a letra A, porque realmente, gente, parece que pela ordem é um sujeito. Porém, quando a gente tem verbo ser, né, você pode ter um elemento que pode ser predicativo, né, o que define é o lado mesmo. Mas, como é ambíguo, né, o verbo ser traz sempre uma ambiguidade, prefira outra opção, sem ser a letra A. Você só vai marcar a letra A em último caso, quando você eliminou todas as possibilidades das outras não terem sujeito. Se você chegar aqui, mais um bebê nasceu. Vou colocar isso aqui antes do verbo, ó. Então a resposta vai ser sempre a letra B em relação à letra A. Para você marcar o verbo ser como formador de sujeito, tem que ser em último caso. Tranquilo? A banca gosta muito de fazer jogada, ela joga o verbo ser mesmo, porque sabe que as pessoas vão cair nele. Então, sempre em último caso. Perfeito? Questão 6. A frase abaixo que representa os seus termos na ordem direta. Eita! Mesma coisa. Ó, o que é ordem direta para a língua portuguesa? Numa oração absoluta, o que é oração absoluta? Uma oração só. Você tem sujeito, verbo e objeto. Tá? Qualquer tipo de objeto aqui. Ou, tá vendo? Sujeito, verbo e objeto. Isso aqui nós chamamos de ordem direta. Se você tem período composto, o que é período composto? Tem mais de uma oração. Então, é oração principal mais oração subordinada. Esta é a ordem direta. Olha que interessante, vamos lá. Aqui, deixa eu pegar, ó, nasce um otário por minuto. O verbo veio primeiro, tá vendo? Se você colocar na ordem, um otário por minuto, nasce. Aqui está o sujeito, isso aqui é a ordem inversa, tá bom? Onça, perdão, vou pular esse aqui, tá? O grande, não, também vou pular, deixa eu ver, sai. Aqui veio o verbo primeiro, não veio? Então, o sujeito está na oração. Sai mais barato para a nação, sustentar a família imperial. Sustentar a família imperial, sai mais barato. Veja que é um sujeito oracional, ó, o sujeito está aqui. Então, está na ordem inversa, que o verbo flexionado veio primeiro. Aqui está o sujeito, né, em forma de verbo infinitivo. Vamos ver as demais. A letra D não tem ordem direta. Por quê? Por que não é ordem direta? Porque houve uma quebra aqui no meio da oração. Tá vendo que houve uma intercalação? Onça intercalou, quebrou a ordem direta. Aí sobrou para nós, ó, o nosso concorrente vai errar. Pelo amor de Deus, não erre não. Porque eu fiquei de madrugada fazendo seu material, né? Pensa, sua professora. Porque a professora está pensando em você lá dentro. Então, veja só. Aqui, ó, o grande inimigo da raça humana é o nacionalismo. Muita gente vai falar assim, aqui está na ordem direta, porque tem sujeito primeiro e depois vem predicativo. Tá vendo que tem verbo ser? Você não sabe quem que é o sujeito nem quem é o predicativo quando tem verbo ser ambíguo. A banca sabe que isso pode acontecer. Você só pode marcar a letra C se você não tivesse a letra A. Porque a letra A tem um sujeito aqui, esse sujeito tem um verbo, né? Ó, o medo tem muitos olhos e enxerga. Tem dois verbos, um verbo somado ao outro. Mas o sujeito tá aqui, o verbo tá aqui, o objeto tá aqui. Tá vendo? Ó? Sujeito, verbo e objeto. Esta é a ordem direta. Com o verbo ser não dá para saber. Então eu só posso marcar a letra C se eu não tivesse a letra A. Entendeu? Se pergunta, qual deles traz sujeito? O grande inimigo ou o medo? O medo com certeza é sujeito, o grande inimigo já não sei. Porque verbo ser confunde a posição do sujeito com o predicativo. Tranquilo? Então cuidado aí. 6, letra A. Questão 7. Diz assim a questão 7. Em todos os segmentos a seguir, há termos unidos pela conjunção E. Né? Lembrando que a conjunção E, gente, é a conjunção aditiva. Pode se comportar também como conjunção de oposição, tá bom? Assinale a opção que indica um segmento em que a troca de posição dos elementos causa inadequação. Vai ficar incoerente. Por exemplo, trocar uma qualidade de lugar com a outra não muda nada. Trocar um substantivo com o outro não muda nada, entendeu? Ah, aqui está laranja, não é? Aqui está a maçã.
Você vai trocar uma de posição com a outra. O que vai mudar? Nada, eles vão continuar no mesmo cesto. Tá bom? Então não muda nada. Se você fala que uma pessoa é bonita, inteligente, uma pessoa inteligente e bonita, ela continua tendo as qualidades dela. Tranquilo? Mas as ações verbais, ó, elas requerem ordem. Ações verbais, elas têm ordem temporal. Ela explicou que ia cozinhar e congelar. Não tem como você... Se você congelar primeiro e cozinhar depois, vai dar problema. Você muda o significado completamente, tá? Então, a mulher que pega aquele maço lá de espinafres, que estava naquele texto da interpretação, que ela vai cozinhar e congelar, se você trocar a ordem, você muda o sentido, certo? Então, cuidado, é ação verbal. Júnia, aqui então, na letra D também eu tenho ação verbal. Vamos ver? Eu estou pagando e cheguei primeiro. Veja que aqui, né, você tem o quê? Olha só, eu estou pagando, né, e eu cheguei primeiro. É claro que depende de um contexto, tá? Aqui, naquele texto da mulher com espinafre, ela diz, eu estou pagando e cheguei primeiro. Se eu trocar aqui, eu cheguei primeiro e estou pagando, não muda nada para o tempo verbal, certo? Ó, não muda nada. Mas essa ação aqui de cozinhar e congelar muda o significado. Porque normalmente você faz a comida primeiro e congela o que sobra. Tranquilo? Então, pelo contexto, muda o significado. Lógico que você precisa de um contexto. É claro que você pode ter um congelado e cozinhá-lo depois, sem estar cru. Pode. Mas aquele contexto, ela quando fala que vai comprar os maços de espinafre e vai cozinhar e depois congelar, é porque naquela ação, naquele contexto dessa forma. Tranquilo? Aqui, substantivos, greves, manifestações não muda nada. Tá bom? Se sobrarem dois verbos, olhem o contexto. A priori, ações verbais a gente não muda de lugar. Se sobrarem dois verbos, olhem o contexto. Ok? Então, 7, letra C. Questão 8. Vamos lá. A dona diligente havia conseguido. A forma verbal sublinhada poderia ser adequadamente substituída por outras duas formas verbais. Vamos lá. Gente, havia conseguido. O que é isso aqui? Isso aqui é um tempo composto. Por que eu sei que é tempo composto? Tempo composto é formado pelos verbos haver ou verbo ter, mais o verbo principal no particípio. Haver ou ter, mas principal no particípio. Isso é tempo composto, é uma fórmula, tá? Portanto, se você tem ali havia conseguido, você tem o quê? Uma fórmula, ok? Portanto, temos ali tempo composto. Se eu diz tenho estudado, né? Eu tenho também uma fórmula, ok? Então, o que nós temos aí? Esta fórmula, tá, gente? Esta fórmula de tempos compostos, ela pode corresponder a tempo simples. Eu vou falar dos tempos compostos, em especial no passado. O que acontece com eles no passado? Ora, para eu formar um tempo composto no passado, eu só tenho dois tempos compostos no passado, só dois. O pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Você vai ver que eu não tenho presente composto, não existe. Não tenho presente composto, tá? Não tenho imperfeito composto, não tem. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Porque ao formar o pretérito perfeito composto, eu preciso do presente mais do particípio. Por exemplo, o presente vai ficar com os verbos haver e ter. Eu tenho estudado. Esse conjunto aqui é o que a gente chama de pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto. Você usa o presente para formar o passado. Porque já que não tem um presente, ele tem que ter alguma serventia, tá bom? Já o pretérito mais que perfeito composto, como é que ele vai ser formado? Pelo tempo que falta. Pelo imperfeito
mais o particípio. Eu tinha ou havia estudado. Eu tinha ou havia estudado. Então, aqui eu tenho o imperfeito, certo? Mais o particípio. Eu vou formar o conjunto chamado mais que perfeito, composto. Tinha estudado. Bom, vamos ao que interessa. Não é todo o tempo composto que é substituível. Não é. Quem vai ser substituível? O mais que perfeito. Tá vendo? Por que ele vai ser substituído? Pela forma simples, conseguira, eu havia conseguido, eu conseguira, ou pelo próprio pretérito perfeito, que tem o mesmo valor dele, tá? Se você fala assim, eu, peguei o carro que tinha alugado. Quer dizer, de repente eu fui lá num site, aluguei um carro, fui viajar, viajei aluguei o carro antes, cheguei lá naquele estado ou naquele país, fui lá e peguei o carro. Então, primeiro eu aluguei, pretérito mais que perfeito, ó, composto, e eu peguei. Eu posso falar que eu peguei o carro que eu tinha alugado, eu posso falar que eu peguei o carro que eu, alugara. Ou posso simplesmente alinhar os tempos verbais. Peguei o carro que eu aluguei. É isso, tá? O mais que perfeito composto me permite trocar pela sua forma simples ou pelo passado, que é o netinho dele, né? O passado perfeito. Ok? Então, letra B de bola. Vamos aí para a questão 9. Entre as ocorrências da preposição de, sublinhadas nas passagens do texto 2, aquela em que o emprego dessa preposição é uma exigência do termo anterior. Gente, lembrando que exigência é chamada preposição gramatical, que vai formar para nós o quê? Complemento nominal, né? O que é exigência? Tem que ver se tem substantivo de verbal. Lembranças vem do verbo lembrar, tá? Lembranças de quê? Verbo lembrar. Então, aqui forma complemento nominal. Então, uma exigência. O resto tudo vai formar adjunta de nominal. Porque, mas guerra não lembra guerrear? Não, você tem substantivo, guerra. E outra coisa, a pessoa não guerreia, tá? A pessoa lembra. Se você olhar a guerra do Paraguai, a guerra é um acontecimento. Mas a lembrança, ela vem do ato de lembrar, entendeu? Entre as duas, essa aqui é muito mais ativa, tá bom? É um substantivo bem deverbal, vem do ato de lembrar. Tá claro agora? E mais, 10. Vamos lá. Entre os substantivos abaixo, compostos de substantivo adjetivo ou adjetivo mais substantivo, retirados do texto 2, aquele em que a troca de posição dos termos provoca modificação do sentido. Gente, mais do que ficar testando sentido, você precisa prestar atenção no que você tem nas opções. Que às vezes a banca costuma facilitar a sua vida pra caramba. Se você observar aqui, o substantivo está nessa parte, aqui está nessa parte, nesta e nesta. Viu que aqui embaixo inverteu, o substantivo veio para cá? Gente, é isso aqui mesmo. Tá vendo? Se você notar que tá vendo um padrão, procure observar com carinho aquela que despadronizou. Tá? Vamos lá. Por exemplo, grande reportagem ou reportagem grande. Os substantivos que denotam, atenção, tá? Substantivos que denotam aspecto, eles têm grandes chances de sofrerem modificação de sentido. Se você fala assim, reportagem grande, certo? Amigo velho, carro novo. Por que o aspecto tem grandes chances de trazer alteração de sentido? Vamos pensar um pouquinho. Porque o aspecto traz aquilo que você enxerga, certo? Ou seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. É chamada qualidade objetiva. Quando você traz a qualidade objetiva para antes do substantivo,
ela adquire qualidade subjetiva. Ela passa a ser uma atribuição. Reportagem grande. Você olha a reportagem ocupando mais de uma página de jornal, você está enxergando aquilo ali. Um amigo velho, você olha, tem cabelo branquinho. Carro novo, lustrando, assim, brilhante. Quando você fala grande reportagem, aí já está mexendo com o aspecto subjetivo. Tá vendo que era objetivo, perdeu. Velho amigo, né? Aspecto subjetivo. Velho amigo, quer dizer, um amigo confiável, um amigo que está comigo há muito tempo, né? Novo carro. Ah, agora eu tenho um novo carro. Pode ser uma novidade, né? Uma novidade, não só um carro novo. Você não comprou um carro novo, mas você trouxe uma novidade. Foi lançada de repente. Entendeu? Então, os substantivos que denotam aspecto, muitas vezes, estão ligados aí à alteração de sentido, tá? Cuidado para você não confundir com adjetivos de relação. Que os adjetivos de relação não trazem modificação de sentido. Por exemplo, conflito sangrento, conflito de sangue. Não vai mudar nada. Certo? Lembrando que eles lembram, discussões acadêmicas, discussões de academia. Tá? Eles não mudam nada. Ok? Agora, se você fala assim, por exemplo, uma página desbotada. Júnior, isso aí não seria um aspecto? Mas aí tá mais para o quê? Para uma qualidade da página. Ok? Pode ser sim. Ou um estado. Muitas vezes o estado está desbotado, tem como recuperar? Tem. Bom, então, não é só a ideia de aspecto, não é? Muito mais do que isso. Pesquisas rigorosas, aí já é a qualidade da pesquisa. É ruim, rigorosa, boa. Tá bom? Então, cuidado com os adjetivos que denotam aspecto, aquilo que você vê, porque eles podem, não ligados à cor, tá, gente? Cor, forma, não. Ok? Você fala assim, casa azul, azul casa, é aspecto, mas não muda nada. São aspectos o quê? De qualificações que você observa mesmo ali e saca que dá para poder mudar o sentido. Ok? Então, cuidado com os substantivos. E questão 11. Uma manchete do Estado de São Paulo dizia o seguinte: atentados contra cristãos matam 44 no Egito e o país decreta emergência. Gente, relação de causa e efeito. Vamos entender o que é isso se a banca perguntar por causa e efeito, para você localizar frases que ditam causa e efeito. Causa e efeito. Pense nos verbos, tá? Não fique preocupado com conjunção, não. Pense nos verbos. A causa diz respeito ao primeiro evento, que acontece primeiro. O efeito, ou consequência, ao segundo evento. Acontece depois. Como assim? Primeiro evento, você diz assim, né? O prédio caiu depois que pegou fogo. Preste atenção, cair e pegar fogo. O que acontece primeiro? Primeiro pega fogo. Então você coloca assim, o primeiro evento. Aí você relaciona aqui, causa. Esse aqui é o segundo evento verbal. Então você relaciona o quê? Efeito ou consequência. Esta frase está na ordem de causa e efeito? É a pergunta que a gente faz. Não. Ela está na ordem de efeito e causa. Ela está na ordem de efeito e causa. Porque do jeito que está escrita, do jeito que ela foi organizada, ela ficou nesta ordem. Tá? Ok? Agora, se você disser assim, né? Ela sentiu tanta dor que desmaiou. Podemos? Sentir e desmaiar. O que vem primeiro? Sentir dor. Então, esse é o primeiro evento. Essa é a causa. Desmaiar, segundo evento, portanto, efeito. Esta oração, na ordem que foi escrita, como foi escrita, está em relação de causa e efeito. Entendeu? Então, você tem que, primeiro, identificar os eventos e depois pensar a oração, se é efeito e causa ou causa e efeito. Depende de como ela foi escrita, tá? Então, mas sempre relacione primeiro causa, que aí fica mais fácil. E aí nós temos, atentados contra cristãos matam 44. Matam e país decreta emergência. O que acontece primeiro? Primeiro se mata.
Primeiro evento. O que é isso? Causa. Decretação de emergência. Segundo evento. Efeito. Do jeito que está escrito, causa e consequência, nesta ordem. Tá bom? Agora, se você escrever isso aqui, ó. País decretou emergência depois de atentados matarem 44 pessoas. Então, vamos lá. O país decretou emergência e depois de os atentados matarem. Qual que é o primeiro evento? Esse. Essa é a causa. O país decretou efeito, é o segundo evento. Do jeito que está escrito, está em ordem de efeito e causa. Do jeito que se escreveu, inverteu a frase. Entendeu? Do jeito que escreveu, inverteu. Efeito e causa. É diferente da ordem de cima. Ó, de cima, do jeito que escreveu, causa e efeito. Ficou mais claro agora? Então é isso. Encontrou causa e consequência uma das opções, já vai pensando que isso aí é a resposta. Porque a tendência, gente, não é cair nada dessas coisas aqui, tese, argumentação, nada disso. A tendência é dar em cima legal, letra A. Tá? Então hoje tem sido assim. E 12. Ó, de novo, aquela que eu não quero que errem. O que pode ser feito para evitar um racionamento? A oração para evitar pode ser desenvolvida. Então vai ser oração desenvolvida. Se vai desenvolver, você tem que olhar o quê? O primeiro verbo. Pode, o verbo está no presente, então o segundo verbo tem que ficar também no presente. É oração desenvolvida, não é forma nominal. Então você vai desenvolver. Ok? 13. No texto 1 há um conjunto de termos precedidos de preposição de. Olha a minha insistência. Ó. O termo abaixo em que essa preposição tem emprego não exigido, não é exigido. Então agora não adianta você buscar aquelas ideias de ação. Aqui, ó, racionamento é ideia de ação, construção é ideia de ação. Capacidade de fornecê-la, ou seja, ser capaz de fornecê-la. Deixa aqui por enquanto, tá? Fornecimento, ação de fornecer, ação de construir, ação de racionar. Isso aqui forma complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal. Volume de chuvas, ninguém vai volumar, né? Tudo bem? Então a resposta é aqui. Agora, a C, gente. Olha que interessante. A C não lembra uma ação de cara. De cara não, mas se você forçar um pouquinho e compará-la com a D, porque isso sempre a FGV vai fazer com você. Ela vai deixar você em dúvida entre duas, por exemplo, tá? Então, quer dizer, capacidade de fornecê-la. Se você comparar uma com a outra, né? Essa aqui ainda vai indicar uma ação de ser capaz de fazer, mas não existe ação de volumar. Então, aqui ainda forma complemento e aqui vai formar adjunta de nominal. Ok? E mais, vamos lá. Adjetivos de novo, ó. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. Eu vou juntar e vou formar um composto. Como é que vai ficar esse composto? Ó, o primeiro não se flexiona, o segundo sim. Questões econômico-sociais. Agora fica tudo mais fácil, né? Ó, minha insistência, ó. Alguns locais são impróprios para a construção de moradias. Veja que ele quer agora a oração reduzida. Então, o que vem para você? Infinitivo, gerúndio e particípio. Não pode ser forma nominal, ó. Não, aqui também nem tem, né? Não pode ser desenvolvido, ó, verbo flexionado, tá vendo? Nada disso. Então, para construírem. Porque, gente, mas, Júnior, isso aqui não é forma desenvolvida, não? Tem o R aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem o R aí. Porque o infinitivo, gente, ó, vou colocar o infinitivo pessoal, que é aquele que eu conjugo em todas as pessoas. Para eu construir, infinitivo. Para tu construires, para ele construir, ó, o R aqui, ó. Para nós construirmos, olha o R, ó. Para vós construirdes, e não, né? Para vós construirdes,
Tem acento aqui não, tá? Mas tem um R aqui. Para eles construírem. Olha o R aqui. Tá vendo? É só o infinitivo pessoal. Ele vai conjugando todas as pessoas, mas ele tá ali. O R dele tá ali. Veja que os outros não tem R aqui no meio. São verbos conjugados, tá? Se ele me pedisse uma oração desenvolvida, aí eu tenho que olhar, ó, o verbo tá no presente para que se construam moradias. Fiz a concordância. Não pode ser no singular, não, porque tem que concordar. Moradias sejam construídas, ó. Tá? Hoje, mas por que a letra E tem o infinitivo aqui? Tem, mas você não tinha o verbo ser aqui em cima. Tá vendo? Apenas o construir, apenas a ideia de construção. Então, também não posso inventar verbo. Eu tenho que manter o que já estava lá em cima, observando também o que a banca está me pedindo. Tá claro, povo? Gente, eu desejo para vocês aí, né, excelente prova, que vocês tenham um desempenho maravilhoso nas provas de vocês, aí no domingo da prova de vocês. Isso aqui, eu aconselho assistir essa aula no sábado anterior à prova, principalmente, rever, porque português não é aquilo que você sabe, é aquilo que está fixo na sua cabeça. Às vezes, vocês podem ver que eu gosto dessa aula sempre assim no finalzinho. Por que eu não deixei essa aula de revisão no início? Porque não adianta colocar no início, você vai esquecer. Se eu deixar as vésperas, tem gente que pega só essa aula e vai com ela. Gente, ó, eu falo pra vocês, 20 anos dando aula, a gente já sabe, né? Aluno pega aquelas dicas, aquilo que sempre se repete, vai lá e faz bonito no concurso, passa do mesmo jeito, tá bom? É claro que é mais arriscado, mas quem já vem estudando, isso aqui só ajuda, tranquilo? Então, um beijão pra vocês aí, obrigado pela confiança e boa prova.